Por exemplo, na revista Piauí tinha claramente a história que o Melling invadiu um camarim, que estava calabresa, de roupão, que ia gravar de maiô, e ele olha para ela e fala, te dá uma conferida. Isso não existiu. Eu consegui a documentação e a foto disso. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. E saber inglês hoje é coisa de se ter certeza. O inglês te dá até 10 vezes mais chances de conseguir o seu emprego dos sonhos, de conseguir a tão sonhada promoção. Então não perca tempo. Acesse o link fixado nos comentários e transforme sua vida aprendendo inglês. Eu disse hoje, eu acredito que elas querem mudar a Constituição, né? Porque o artigo 5º, de qual inciso, acho que é o 3º, diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei. É isso que eu abordo no começo do meu vídeo. Eu vi. Então, e elas não querem, porque assim, o cara tem... Olha, vou te falar uma coisa. Se tivesse um único erro do Marcus Melling, se ele tivesse contado uma única mentira, e qualquer mensagem, você viu as mensagens racistas? Vi. Né? Você imagina o Melling tendo mandado uma mensagem dessa para Patrícia Poeta ou para Thaís Araújo? Ela estava preso hoje. E aí eu divulgo o áudio das mulheres e assim, a Folha, o UOL, o Estadão, todo mundo... Ninguém publica. Ninguém publica. Ou seja, tem uma coisa ali dentro, a militância. Eu não sei se isso é o Antônio Gramsci, né? Falava sobre você infiltrar. Isso é um tipo de esquerda, mas é uma esquerda que eu acho tão horrível quanto a extrema-direita. Dominaram a questão, não querem aceitar. O que o Metrópolis fez, para mim, é uma coisa mais vergonhosa da história do jornalismo, e o que o UOL está fazendo também. A primeira denúncia lá, que foi da festa na vizinha 123, naquele bar, que era a festa do Zorra Total, foi em 2017 que isso aconteceu. 2017, foi em novembro de 2017. Novembro de 2017. E pelo que o Marcus Melling fala, ali eles se relacionaram de alguma forma. Ele Trocaram uns beijinhos, deram uns malinhos. Ele, a melhor amiga dela, se beijaram a 3. Depois ela vai pra rua, de volta, fica com o câmera, Pedro, e fica dançando. Ela beija um monte de câmera durante a festa. Aliás, todas as festas ela beija a câmera. E assim, todo mundo sabia e ninguém ligava. Tanto que tem um caso, inclusive, que todo mundo fica tomando gin ali. É um bando de gente liberal que ganha bem, famoso, bonito, em tese, né? Com algumas exceções. Mas eu sei que ela tem um dia que a Calabresa entra numa festa e tem um ator jovem que acabou de chegar na Globo. Ela vai lá e taça com um beijo de língua no cara. E esse cara, no dia seguinte, vai na direção da Globo. Ah, ele reclama dela? Não, ele vai apavorado. Fala, gente, eu tô com medo, porque o Adnet vai bater em mim. Isso aí é 2016, ela tava casada. Ela tava casada ainda. Ele fica apavorado, o menino fica apavorado, jovem, você entende? E o que eu faço? E daí todo mundo, esquece, ela faz isso com todo mundo, né? E lá naquele vizinha 123, a Dani Calabresa, você foi lá, você sabe em que ponto do bar ela supostamente sofreu esse assédio? Olha, eu olhei tudo lá, não tem como. Porque é tudo aberto? Não, tem uns lugares que são mais virados, mas tem um bar, você acha que se tiver todo mundo bêbado ali encostado... E outra, se teve esses beijos aí, teve o malho dela com câmera, tem uma hora que ela fala, acho que para aquele Luiz Miranda, que o Melling tinha mostrado o pênis para ela. O Luiz Miranda falou isso, né? Então, o que ele não fala é que ela fala isso morrendo da risada. Sim. Né? E ela mesmo pergunta pra amiga, aquela amiga Maíra Perazo. É Maíra Perazo, que é amiga dela. Maíra Cota, lembro, e Maíra Perazo. Como que era, se ela tinha gostado do pênis Melling. Tanto gostou que depois volta de um mês para dormir com ele, né, para vir transar com ele. Então toda essa história, o que é curioso, essa história desaparece na polícia depois. Elas vão desaparecendo com essa história. Que era tanta coisa, por exemplo, na revista Piauí tinha claramente a história que o Melling invadiu um camarim, que estava calabresa, de roupão, que ia gravar de maiô, e ele olha para ela e fala, deixa eu ouvir, te dá uma conferida. Isso não existiu. Eu consegui a documentação e a foto disso. Não foi na Globo essa gravação, foi na praia do Grumari, a quase 20 quilômetros da Globo, e ele não estava lá, porque tem a relação de todo mundo que estava nessa gravação. Ele não estava lá. Eles nem chegaram a estar na Globo aquele dia, então? Nem chegaram a estar Nenhum na Globo. deles. Não, e o pior é que isso não está na petição. Isso só sai na Piauí. Isso não foi para a polícia? Não, ninguém falou isso. E o que é curioso na Piauí é que quando eu começo a ler a Piauí e leio a petição da Maíra Cota, a ordem da matéria da Piauí é basicamente a ordem da petição. Então, a matéria da Piauí foi feita baseada naquilo. Sim. Eu acho que o que o repórter não ficou sabendo era do outro lado. E por que você acha que a Dani Calabresa foi a primeira a encabeçar esse movimento? Porque teve esse movimento, né, da Verônica Debon, da Bárbara do Vivier, de falar que ele tinha sido assediador, mas por que foi a Dani Calabresa que foi lá no compliance da Globo e encabeçou tudo isso? Ela não encabeçou, não. A Dani Calabresa, pelo contrário, porque você pode ver, depois que sai a revista Piauí, em 2020, antes da revista Piauí, depois que ela faz essa denúncia,
lembra, lá para outubro ela denuncia ele por assédio moral. Sim, foi. Depois que ele nega aquele programa que ela queria fazer com o Beto Ribeiro. Ela já achava que ele tinha proibido ela de fazer os programas da GNT, estava errada. Aí ela acha que ele proibiu ela de fazer o Fora de Hora porque estava perseguindo ela. E na verdade são redatores que se juntaram e falaram ou ela ou a gente, porque ninguém está aguentando ela. Porque ela vinha numa fase de depressão. Ela tinha separado do Marcelo Adnet, tinha sido humilhada publicamente, com foto do cara. Entrou num litígio grave, um negócio, tanto que envolveu 4 milhões de reais. A separação dela, ele teve que pagar isso pra ela. Mas ela estava profundamente deprimida. Então, as pessoas me falaram assim, que ela um dia estava feliz, outro dia estava... E dá pra ver pelas mensagens dela que ela tá realmente oscilando. Um dia ela pede pro Merlin, por exemplo, eu não aguento mais ir pro Rio e demorar 3 dias pra gravar, porque eu fico sozinha, minha família é de... E ele muda a gravação, ele muda toda a gravação pra ela, fala assim, vou dar uma força pra você voltar pra São Paulo. E ela começa a ficar, quando chega 2018, né, quando começam a bolar o Fora de Hora, ela começa a ter muitas oscilações de humor e tratar mal redatores. Tanto tem um redator que um dia tá lá e o cara vai embora e larga equipamento dentro da casa do Merlin, onde eles estavam fazendo reunião. Sabe? Por causa dela, tipo assim, eu não aguento mais essa mulher, da grosseira que você tá sendo com a gente, né? Porque ela queria o Bento Ribeiro como parceiro, eles falaram não. Porque a Globo tem alguma restrição ao Bento. Aí ela não queria o Paulo Vieira, a Globo falou que tinha que ser o Paulo Vieira. Daí ela fala que ninguém sabe escrever para ela. E eu tenho uma foto do dia que eles têm essa reunião na casa do Merlin. E foi um dia que o Marcelo Adnet, que também estava no programa, ele arrasou, né, usando esse clichê que eu dei, mas ele deu um show, porque era só leitura do papel. E ela foi pessimamente. E eu tenho a foto dela, Giovana, se você olhar, ela tá com a cara assim acabada, olhando pro Marcelo Adnet. Então ela não percebeu que era ela que estava causando isso e ainda vai lá acusar o cara. Quando chega a história do fim do ano ali, que ela fica sabendo que ela tá fora do A Gente Riu Assim, que é o especial do humor retrospectiva, né? Ela não tá fora, ela tinha um monte de quadro que foi tudo ao ar, ela só não ia apresentar com o Marcelo Adnet. E aí que ela vai acusar ele de assédio moral. Primeiro de assédio moral. E aí eu já falei algumas vezes que se eu fosse da Globo, a hora que chega um funcionário acusar um chefe de assédio moral, e a Globo tem todos os documentos lá, tem lá o e-mail que eu tenho, tem lá a testemunha dos redatores, tem todo mundo. A Globo não tomou nenhuma atitude, então a partir daí a Globo passa a ser responsável por tudo mais que aconteceu. Porque eu fui editor-chefe da Folha 10 anos. Se uma pessoa vem e me denuncia isso, eu vou no jurídico e falo assim, eu mando embora por justa causa. Ou vai embora, comigo não trabalha mais. Porque ela acusou ele de assédio moral só por ela ter ficado fora de um programa. Mas se ele era chefe dela, ele tinha essa permissão mas de ele nem fez isso, porque quem tirou ela dos programas da GNT não foi ele, e quem tirou ela do Fora de Hora foi ela mesma. Ninguém aguentava mais a pessoa. E aí você ainda vai denunciar, e aí que surge Verônica Debon e Bárbara do Vivier. Uma com ódio, né, que fala que foi manipulada e tem as histórias ridículas, né, dela. E ele me obrigou a fazer isso. No dia que a gente transou, ele inventou um grupo de discussão. Aquele grupo que foi ela mesma que fez. Não, e agora parece que foi na polícia falar que não, ela se enganou. Mas como que isso fica perante a polícia? Porque você deu um falso depoimento na polícia, né? Pra polícia, eu acho que a polícia engole isso daí. O que vai ter problema para elas são as mentiras que elas contaram na justiça civil, que já estão comprovadas.